Então, vamos para o céu e o inferno. Onde nós estamos? Nós estamos aí no item 9. Do capítulo 9, né? 9. Capítulo 9, item 9, não é isso? Isso mesmo. É dos demônios? É, dos demônios, isso mesmo. Tá. Bom, então vamos verificar o que nós estudamos até aí, né? Todas as religiões acreditam na existência dos demônios, né? Acreditam na existência de seres superiores a nós. E isso vem de remotas épocas. Vem de que época? O homem primitivo, por exemplo, aquele que estava escravizado aos instintos, ele começou na crença do bem e do mal conforme a satisfação das suas necessidades materiais, que era a única coisa, já que ele era primitivo, era a única coisa com que ele se preocupava. Então, era o bem quando havia a satisfação dessas necessidades materiais e era o mal quando não havia a satisfação dessas necessidades materiais ou até, digamos, ocorria algo contrário aos seus desejos, à sua saúde. Então, ele começa a acreditar na existência de um poder maléfico através dos animais nocivos e do poder benéfico através das coisas úteis. E assim vai surgir tanto culto às plantas que lhes beneficiavam, aos animais que lhes beneficiavam, até os objetos que lhe beneficiavam, quanto culto também às cerimônias maléficas, porque o temor no homem primitivo ele suplanta o reconhecimento. Quer dizer, as coisas boas que acontecem são coisas naturais, mas quando acontece algo ruim, isso lhe marca mais a alma. Ele é mais sensível ao mal. Somente mais tarde, através de inteligência de Skrull, reencarnados entre os homens, é que ele, o homem, dentro de certos limites, desenvolvido um pouco mais de sentimento, ele vai se dirigir à espiritualidade. Então, por longo tempo na nossa história, nós vamos ver o bem e o mal como dois seres rivais no governo do mundo. E essa ideia era lógica, né? Dentro de uma determinada época em que a nossa inteligência não era tão evoluída assim. Nós estávamos longe de compreender que do mal e do sofrimento vai surgir o bem, vai surgir a felicidade, vai surgir o progresso. E que as dificuldades que nós encontramos na vida, os problemas que nós encontramos na vida, são oriundos das nossas próprias imperfeições internas, como espíritos que somos. Espíritos que somos, e esse espírito pré-existe e sobrevive à morte do corpo, seguindo no caminho da perfeição. O homem estava muito longe de entender isso, muito longe de entender todos esses pontos. Então, essa dualidade do bem e do mal é o ponto de partida de todas as crenças religiosas. Todos os cultos, todos os ensinos, todos os rituais partem dessa premissa, dessa dualidade entre o bem e o mal para todas as religiões. Até que nos veio Jesus e nos apresenta Deus de uma forma muito melhor, né? Não tem uma dualidade do bem e do mal. Até do mal surgirá o bem. É parte do seu processo evolutivo para caminhar na direção da perfeição. Deus, aí vem Jesus, não tem uma dualidade. Deus é único, Deus é eterno. Deus ele é imaterial, imutável. Deus ele é onipotente. E ele é soberanamente justo e bom, infinito nas suas imperfeições. Ora, então, a partir dessas características de Deus, nós podemos contrapor todas as assertivas, todas as informações de quaisquer cultos religiosos para verificar se essas assertivas, se essas informações
se esses ensinos são verdadeiros ou se são falsos, contrapondo com essas características divinas que nós inferimos do ensino de Jesus. Ora, então, por exemplo, já começa o que nos interessa, diz Kardec, a respeito de como são vistos os demônios segundo a Igreja. Então, vamos lá no fetichismo e outras religiões. Vamos para a Igreja. Então, começa lá. Então, vai. Para a Igreja, Satanás é um ser real que pratica o mal exclusivamente. Isso é verdade ou isso é mentira? Ora, qual é o critério para a gente saber se isso é verdadeiro ou é mentira? Se o demônio é realmente um ser real que pratica eterna e exclusivamente o mal. Vamos comparar com o que disse Jesus a respeito das características divinas, que nós já enumeramos. Único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom e infinitamente perfeito. Né? Tá. Então, vamos lá. Começa. Satanás. Ele existe desde toda a eternidade? Ele é incriado? Bom, se ele é incriado, então Deus não é único. Então já começou a primeira contradição. Né? Agora, então Deus o fez? Sim, Deus o fez. Mas Deus sendo a onipotência, criou alguém que será eterna e exclusivamente mal? Então Deus não é infinitamente bom. Portanto, a assertiva da Igreja de que Satanás é um ser real voltado exclusivamente para o mal é um ensino equivocado. É um ensino equivocado. Não é isso. Deus os criou perfeitos. Deus os criou sublimes, mas eles se revoltaram. Se revoltaram pelo quê? Porque, digamos, o mediador entre os homens e os anjos e Deus foi um humano, foi Jesus e não um anjo, por isso que eles se revoltaram. Né? Foi uma indignidade para os anjos que um homem servisse de mediador para eles e para nós, os homens, de caminho para nos levar a Deus. Tá. E me digam, então, uma coisa aqui. Quer dizer que, então, eles foram criados perfeitos? Em tudo semelhante aos mais evoluídos? Ora, se eles eram perfeitos, como é que eles faliram? E Deus, ao criá-los, sendo ele a onipresença, tinha certeza de que eles iriam falir. E mesmo assim o criou e os pune eternamente? Bom, então não é onipotente. E nem é soberanamente justo e bom. Percebe, então? Os contra-argumentos trazidos com relação às características divinas para se saber se aquele ensino é verdadeiro ou se é falso. Então, vamos lá. Agora no livro. Né? Foi isso que nós estudamos. Essas doutrinas suscitam várias objeções. Primeira objeção. E no item 9 nós temos 3. Se Satã e os demônios eram anjos, então eles eram perfeitos. Como sendo perfeitos, puderam falir a ponto de desconhecer a autoridade de Deus. E ainda, não as ocultas, mas na presença dele, em cuja presença de Deus se encontravam. Se ao menos tivessem conquistado tal eminência, tal superioridade gradualmente, depois de haver percorrido a escala da perfeição, poderíamos até conceber um triste retrocesso, quer dizer, ainda não chegaram, né, num grau muito alto. E houve um retrocesso. Contudo, o que torna a coisa mais incompreensível é o modo pelo qual nos apresentam, isto é, criados perfeitos desde a origem. Ora, a consequência dessa teoria é esta. Qual? Deus quis criar seres perfeitos. Quis! Já que os favorecera com todos os dons. Porém, se enganou. Ora, segundo a Igreja, então, Deus não é infalível. Nota de rodapé, de Allan Kardec. Esta doutrina monstruosa que faz de Deus um ser falível
é confirmada por Moisés, quando diz, né, na Gênesis, capítulo 6, versículos 6 e 7. Ele se arrependeu. Deus se arrependeu de haver criado o homem na terra. E sendo tocado pela mais íntima dor, Deus com dor, disse Deus, exterminarei o homem da face da terra. Na verdade, não, eu exterminarei tudo, desde os homens até os animais, desde os animais que rastejam sobre a terra até os pássaros do céu, porque eu me arrependo de ter criado os homens. Vê aí então Moisés, né? Mediunidade. Nível evolutivo muito superior aos seus semelhantes, muito superior. Mas ainda homem. Ele que estava com raiva aqui, está dizendo que Deus está com raiva. Eu me arrependi de ter criado vocês. Vou eliminar todo mundo, desde a mosca até os pássaros, e vocês vão sumir do mapa. Mas o que a mosca tem a ver com a maldade humana? Ora, um Deus que se arrepende do que fez não é perfeito, nem é infalível. Por conseguinte, não é Deus. Né? Então você vê aí os homens que guiaram. Mas quem éramos nós, né? E são estas as palavras que a igreja proclama como santas verdades. Também não se percebe, não dá para perceber o que poderia haver de comum entre os animais e a perversidade do homem, para que os animais, merecessem tal extermínio pelos erros humanos. Tá. 2. Ai. Visto que nem a igreja, nem os anais da história sagrada explicam a causa da rebelião dos anjos contra Deus, e que apenas dão como quase certa que essa rebeldia se deveu devido à relutância no reconhecimento da futura missão do Cristo, perguntamos então, que valor pode ter o quadro tão preciso, tão detalhado da cena que, então, aconteceu ou não aconteceu? Se você não sabe se a razão da rebeldia angelical, presume que seja porque o Cristo, um homem, é o mediador entre todos e Deus, por que você faz um quadro tão detalhado? Você não tem nem certeza se essa é a razão. A que fonte recorreram para colher palavras tão claras, até dos diálogos, até dos simples colóquios? De duas uma. Ou a cena é verdadeira ou não é. No primeiro caso, né, dela sendo verdadeira, não há dúvida alguma. Por que a igreja, então, não decide a questão? Se a igreja e a história se calam, se somente a causa parece certa, é que não passa de uma hipótese. E a cena descritiva é fruto de mera imaginação. Nota de rodapé 65. De onde tiraram essa ideia da rebeldia dos anjos? E olha, digamos, vou fazer o papel de Lúcifer aqui, né? Arcanjo, terceira hierarquia, está lá embaixo. Está lá embaixo. Olha, eu vou falar alguma coisa para vocês e um terço de vocês aqui vão se revoltar e vem comigo, beleza? Mesmo os da primeira, mesmo os da segunda hierarquia. Que cena descritiva é essa toda? Vocês não sabem nem se isso é verdade. Aí olha o que Kardec traz aqui, nota de rodapé 65. Encontra-se em Isaías. Isaías, acho que é 600 a.C., né? Foi um dos que mais profetizou a respeito da vinda de Jesus, né? Mas você vê, esses profetas antigos não tinham muita doçura, né? Vê Moisés, pelo amor de Deus, Deus se arrependeu, vou exterminar vocês todos. Dureza de coração. Sim, o amor é Jesus, né? Óbvio, mas ele era o adequado para fazer aquele pessoal progredir.
Encontra-se em Isaías, capítulo 14, versículo 11. E seguintes, em versículos depois do 11. Teu orgulho foi precipitado nos infernos. Teu corpo morto caiu no chão. Tua cama exalará podridão, e tuas vestes se cobrirão de vermes. Pergunta: como caíste do céu, Lúcifer? Tu, que parecia tão brilhantes ao romper do dia. Como fostes arrojado sobre a terra, tu, que ferias as nações com os teus golpes, que dizias de coração. Aí, essas palavras foram tiradas de Isaías para dizer que o Satanás falou isso. Subirei aos céus, estabelecerei meu trono acima dos astros de Deus, sobre a montanha da aliança, nos flancos do Aquilão, nos lados de onde vem o vento norte. Sentar-me-ei acima das nuvens mais altas e eu serei igual a Deus. E todavia, tu que falaste isso, foste precipitado dessa glória no inferno, até o mais profundo dos abismos. Os que te virem, aproximando-se, encarar-te-ão dizendo: mas será esse o homem que apavorou a terra? Será esse o homem que aterrou seus reinos, causou terror nos reinos que dominava, que fez do mundo um deserto, que destruiu cidades inteiras e reteve acorrentados todos aqueles os que aprisionou? É esse homem aí. Estas palavras do profeta não se referem à revolta dos anjos. Olha de onde veio, então, a revolta dos anjos. Essas palavras que a igreja colocou como sendo a revolta dos anjos, não se refere à revolta dos anjos. É texto de Isaías, 600 a.C., por aí. É uma alusão ao orgulho e à queda do rei da Babilônia, que retinha os judeus cativos. Como atestam os últimos versículos. Mas esse é o homem que apavorou a terra inteira, que causou terror em todos os seus reinos, que fez do mundo um deserto, destruiu cidades e acorrentou todo mundo, acorrentou seus prisioneiros. O rei da Babilônia é alegoricamente designado por Lúcifer, mas não se faz nenhuma menção à cena descrita. Essas palavras são as palavras do rei, que as tinha no coração e se colocava por orgulho acima de Deus, cujo povo escravizara. A profecia de libertação do povo judeu da ruína da Babilônia e da derrota dos assírios, o Sírio Grande, que invade a Babilônia, é, aliás, assunto exclusivo deste capítulo, do capítulo 14 de Isaías. Então, estão vendo de onde tiraram a menção da revolta dos anjos de uma passagem real, histórica, dos maus tratos dos reis babilônicos, e em especial Nabucodonosor, e outros que aprisionaram lá o povo judeu na Palestina, na Síria, na Babilônia, por 70 anos. É isso? Então, aí, de onde vem, fizeram uma certa analogia entre um episódio real das lutas de reinos na Terra e a história da queda dos demônios, da revolta dos demônios. As palavras atribuídas a Lúcifer, e tem terceira objeção. Terceira objeção do item 9. As palavras atribuídas a Lúcifer revelam uma ignorância. Uma ignorância não uma ignorância leve, uma ignorância admirável
no arcanjo que, por sua própria natureza, pelo grau alcançado, não deve participar, quanto à organização do universo, dos erros, não deve participar dos erros e prejuízos que os homens têm professado. Têm professado até serem esclarecidos pela ciência. Por que, Kardec? Como, pois, uma pergunta, poderia dizer Lúcifer que ia fixar residência acima dos astros? Quando a questão da astronomia mostra que isso não tem fim. Como que iria se colocar acima dos astros porque dominou as nuvens mais elevadas? Como assim? Tem astros que estão anos e anos e anos-luz daqui. Não é assim, terminou a nuvem, começam os astros. É sempre a velha crença da Terra como centro do universo, do céu, como sendo formado de nuvens, estendendo-se essas nuvens às estrelas, e de uma limitada região de estrelas. Que a astronomia nos mostra as estrelas disseminadas ao infinito, no espaço infinito. Como hoje já se sabe que as nuvens não se elevam a mais de 2 léguas da superfície terrena, a mais dali de 10, 14 quilômetros, seria preciso para dizer que Lúcifer dominará as nuvens mais elevadas, referindo-se às montanhas, que a cena não se passasse além da superfície da Terra e que nela se localizasse a morada dos anjos. Por outro lado, se tal morada se localiza em região superior, é inútil dizer que ela se elevará acima das nuvens. Atribuir aos anjos uma linguagem marcada pela ignorância é confessar que os homens contemporâneos, nós, somos mais sábios do que os anjos. A Igreja sempre tem se equivocado a não levar em conta os progressos da ciência. Beleza? Tudo bem até aí? Uhum. Fica aquela coisa atávica, né, da igreja, que antigamente o povo da Idade Média não pensava em nada e era tudo imposto, né? Aquela Sim. coisa dominada. Então, assim, e aí os homens vão começando a pensar e a igreja querendo ainda deixar aquelas ideias absurdas, né? Impondo-as. E aí não tem como, né? Não tem. O homem já começa a refutar isso. Já vou me afastar, né? Vocês estão falando muito de abobrinha. Sim. Eu lembro quando criança que eu ia para a missa com meu pai, assim, 5 anos de idade, 6 anos, a missa era rezada em latim e o padre de costa para a gente. Aí eu não entendia nada, eu não sabia por que eu ia para ali. Uhum. Porque todo em latim, como é que você vai entender? Uhum. E ainda Vai que estava falando alguma besteira dessa, né, Malu? Provavelmente. Não era dado até na Idade Média e tudo, não era dado ao homem conhecer a Bíblia, né? Só os padres tinham acesso, era uma coisa muito fechada. Né? Quer dizer, o ser humano em si não tinha, a grande maioria, né? Se não fosse religioso que eu digo, se não fosse do clero, né? Não tinha conhecimento da Bíblia, a não ser o que os padres falavam. Verdade. Era terrível, né? Muito restrito, fechado, né? Exato. Foi escondido do homem isso, né? Tem que lembrar que naquela época pouquíssimas pessoas sabiam ler. Sim, também. Tem mais essa. Então, vamos lá. 10. Então, estão vendo que é o diálogo de Lúcifer para convencimento de 1/3 dos anjos para os levar à revolta, na verdade, tirou de Isaías. A resposta à primeira objeção acha-se na seguinte passagem. A Escritura e a tradição denominam céu o lugar no qual se haviam colocado os anjos no momento da sua criação.
Mas esse céu do momento da criação não era o céu dos céus. Ai, 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 ai. Aí já começou, né? Não, esse céu da criação não era o céu dos céus. O céu da visão beatífica. O céu onde Deus se mostra face a face aos seus eleitos, em que o contemplam a Deus claramente e sem esforço, porque aí, neste céu dos céus, não há possibilidade nem perigo de pecado. Quer dizer, o céu da criação não é esse aqui ainda. A tentação e a dúvida são aí desconhecidas no céu dos céus, e não é o céu da criação. A justiça, a paz e a alegria no céu dos céus reinam imutáveis. A santidade e a glória são imperecíveis, não perecem. Era, portanto, esse céu lá da criação outra região celeste, uma esfera luminosa e afortunada, em que essas nobres criaturas, largamente favorecidas pelas comunicações divinas, deveriam recebê-las e a essas comunicações, e a elas aderir com fé e humildade, antes de serem admitidas a ver claramente a sua realidade na essência do próprio Deus. Entre aspas, né? Tudo entre aspas. Do que acaba de ser dito, podemos deduzir que os anjos decaídos permaneciam numa categoria menos elevada, uma categoria menos perfeita, não havendo ainda alcançado o lugar supremo em que o erro era impossível. Tudo bem. Mas então há uma manifesta contradição. Por quê, Kardec? Visto que o texto também sustenta que Deus os criara em tudo semelhantes aos espíritos sublimes, que, subdivididos em todas as ordens, os que se revoltaram, e misturados em todas as classes, tinham eles o mesmo fim e o mesmo destino dos espíritos sublimes, sendo o seu chefe o mais belo dos arcanjos. Ora, se foram feitos em tudo semelhantes aos outros, não lhes seriam inferiores em natureza. E se estavam misturados em todas as classes, não podiam permanecer em lugar especial. A objeção, portanto, subsiste inteiramente. Quer dizer, dois textos da própria igreja se contradizendo. Né? 11. E ainda há outra objeção, incontestavelmente mais grave e mais séria. Qual, Kardec? Dizem, este plano, qual plano? A mediação do Cristo para a salvação de todos nós, anjos e homens, concebido desde toda a eternidade, foi revelado aos anjos muito antes da sua execução. Deus sabia, pois, e sabia de toda a eternidade que os anjos, assim como os homens, teriam necessidade desse mediador, dessa mediação. Sabia também que alguns anjos viriam a falir por essa mediação. E essa queda lhes acarretaria a eterna condenação sem esperança de retorno. Que eles seriam destinados a tentar os homens, e os que se deixassem seduzir teriam o mesmo destino. Qual o destino? A eterna condenação, a mesma sorte. Ora, se Deus sabia de tudo isso, então condenou alguns anjos à maldição eterna desde a sua criação, bem como a maior parte da gente. Maior parte da gente, porque se um terço dos anjos caíram, imagina, pelo amor de Deus, 95% da humanidade terrena por água abaixo. Com tal doutrina, é impossível conciliar a criação dos anjos e a criação do gênero humano é impossível com a soberana bondade de Deus. Deus sabia previamente que um terço dos anjos ia cair, 95% dos humanos iam ser eternamente punidos. Ora, então, ele não era soberanamente bom. Se ele não sabia nada, não ia saber que isso iria acontecer, então não é onisciente,
nem é onipotente. Num caso ou no outro, temos a negação de dois atributos de Deus, sem a plenitude dos quais Deus não seria Deus. Beleza? Quer dizer, toda a sua criação está por água abaixo. Você não sabia, Deus, que isso ia acontecer? Então você não é onipresente, nem onisciente, nem onipotente. Ou se você sabia que isso ia acontecer, você não é tão bom quanto você diz. 12. Admitindo a falibilidade dos anjos, como a falibilidade dos homens, a punição, a corrigenda, é a consequência justa e natural da falta. Mas se admitirmos ao mesmo tempo a possibilidade de resgate, a possibilidade de regeneração, a possibilidade da graça após o arrependimento e a expiação, tudo bem, então. Tudo se esclarece e tudo se conforma com a bondade de Deus. Eles são espíritos em evolução, faliram, mas existe a possibilidade de arrependimento, de regeneração, de resgate, de expiação. Então, vão caminhar. Tudo bem se isso acontecer. De fato, Deus sabia que errariam, que seriam punidos, mas sabia também que tal castigo seria temporário. E esse castigo temporário seria um meio de lhes fazer compreender o erro, revertendo, portanto, o erro em benefício deles. Cumpriam-se assim essas palavras do profeta Ezequiel. Deus não quer a morte do pecador, mas a salvação dele. Aí tem a nota de rodapé 66, né? Do que retrata lá o capítulo 6. Querem reler lá? No meu aqui é a página 83, item 21 e 23. Imagina isso, né? Meu Deus do céu. O profeta Ezequiel, de quando ele é? Século 700 anos a 600 anos antes de Cristo. A gente não vai ler aqui dos itens anteriores, que ele vem falar o seguinte, desses itens anteriores. Que não existe, Ezequiel, 700, 600 anos antes de Cristo. Ele vai dizer, olha, não é porque o pai errou que o filho tem que ser punido. Não é porque o filho errou que o pai tem que ser punido. Essas punições, ou, digamos, a graça divina, é dada em caráter individual. Quem errou vai ser punido, quem acertou recebe a graça. É isso que Ezequiel vai ensinar aquele povo 600, 700 antes de Cristo. Pelo amor de Deus. Mas aí ainda, além disso, ele diz o seguinte, ó, 21 e 23, que é o que Kardec pede para a gente reler. Se o ímpio fez penitência, quer dizer, o ímpio, aquele que agiu com impiedade, que agiu de forma antirreligiosa, que fez o que não devia, mas se ele fez penitência de todos os pecados que tem cometido, se ele observou todos os meus preceitos, se ele passou a proceder segundo a equidade e a justiça, ele viverá, certamente, e não morrerá. Ele viverá, quer dizer, no sentido progredivo, ele vai para uma ótima coluna. Eu não me lembrarei mais de todas as iniquidades que ele haja cometido. Ele viverá nas obras de justiça que houver praticado. Então, ele mostra uma lei de progresso, não importando os erros anteriores, né? Ele é perdoado porque ele passou a praticar o bem. O 23. Porventura desejo a morte do ímpio? Disse Deus. Não, não desejo a morte do ímpio. Quer dizer, você é ímpio. Você está com uma vida antirreligiosa, antifraternal. Você está com uma vida antissocial. Aí ele põe, eu desejo que você morra? Não.
que eu prefiro? Prefiro que você se converta e que se desgarre do mau caminho e que viva. Dizei-lhes estas palavras: juro por mim mesmo, diz o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas sim que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. 700 anos antes de Cristo, hein? Pelo amor, hein? Ezequiel. Mas não quero a morte do pecador. Quero a salvação dele, quero a conversão dele. Eu posso esquecer tudo o que ele fez de errado, desde que ele siga o bom caminho. O que seria a negação da vontade de Deus? O que seria a negação da bondade de Deus? A inutilidade do arrependimento. Me arrependi. Não importa. Você está eternamente punido. Ora, isso é a negação da bondade divina. Porque se a pessoa se arrependeu e ela quer seguir um caminho de regeneração para si, não. A regeneração é impossível. Bom, isso é negação da bondade divina. Então, ele está dizendo, mesmo alguns espíritos elevados que caiam, tudo bem, desde que se arrependam, reparem, expiem. Né? Lembra lá do Código Penal da Vida Futura, com 34 itens? Como que eu apago as minhas faltas? Arrependimento, expiação, reparação. Passou por isso, progrediu? Tudo bem. Agora, se existe a inutilidade do arrependimento, se existe a impossibilidade de que nós não regeneremos, então Deus não é bom. Nessa hipótese, seria rigorosamente exato dizer que esses anjos, desde a sua criação, visto que Deus não podia ignorar, já que ele é onisciente, foram votados ao mal por toda a eternidade, predestinados a se tornarem demônios, a fim de arrastarem quase todos nós para o mal. Ora, essa é a finalidade da criação? Todo mundo eternamente punido? 13. Vejamos agora qual a sorte de tais anjos e o que fazem. Tão logo se manifestou a revolta na linguagem dos espíritos, isto é, nos arroubos, no êxtase dos seus pensamentos. Não, eu não vou ser guiado por um homem, não. Pelos homens. Vem alguém que é um homem, que eu tenho que admirar um homem. Ele é o mediador entre mim e Deus. Não, estou revoltado. Revoltei, os outros que aderiram à minha revolta foram todos banidos da mansão celestial e precipitados no abismo. Por estas palavras, entendemos que foram arremessados a um lugar de suplícios, no qual sofrem a pena do fogo, conforme o texto do Evangelho, tal como saiu da boca do Salvador, eles malditos ao fogo eterno preparado pelo demônio e seus anjos. Pedro diz expressamente que Deus os prendeu às cadeias e torturas infernais, embora nem todos lá estejam eternamente, visto como só no fim do mundo serão para sempre enclausurados com os réprobos, com os condenados. Espera lá, então tem um pessoal que está livre? Não dá, né? Não dá. É muita falta de lógica. Presentemente, Deus ainda permite, então, que ocupem lugar nessa criação, a qual pertencem, nas ordens das coisas atinentes à sua existência, nas relações, enfim, que deviam ter com o homem e das quais dessas relações fazem o mais pernicioso abuso. Então, enquanto uns desses demônios ficam na tenebrosa morada, e lá eles são instrumento da justiça divina contra as almas infelizes dos homens que seduziram, uma infinidade de outros formam legiões invisíveis sob o comando dos seus chefes, residindo nas camadas inferiores da nossa atmosfera e percorrendo todas as partes do globo. Envolve-se em tudo o que aqui se passa, tomando mesmo parte muito ativa nos acontecimentos terrenos. Quer dizer que tem uma parte que ficou livre, e ainda essa parte que ficou livre fica perturbando os homens, né?
enquanto outra parte fica punida? Como assim? Quanto ao que diz respeito às palavras do Cristo sobre o suplício do fogo eterno, veja-se a nossa explanação no capítulo 4, intitulado O Inferno. Que é aquilo que Kardec veio dizer que essa fala de Jesus, né, do fogo eterno, das hienas, que era o monturo de lixo de Jerusalém, né? Olha que você vai ser jogado na geena. Isso era uma linguagem para marcar, né? Mas, digamos, para que as pessoas se afastassem através de uma linguagem alegórica forte das práticas inadequadas da impiedade. Mas que Kardec mostra que isso é uma alegoria e não se deve dar a essas palavras do Cristo uma interpretação literal, que ele mostra Deus bondoso com todas aquelas qualidades que nós vimos anteriormente, né? Então, vamos lá. 14. Conforme essa doutrina, apenas uma parte dos demônios está no inferno. A outra, vagueia livre, em liberdade, envolvendo-se em tudo que aqui se passa, dando-se ao prazer de praticar o mal. E isto eles vão fazer até o fim do mundo, cuja época indeterminada não vai chegar tão cedo. Por que, pois, essa diferença? Esses que estão livres, esses últimos, são menos culpados? Certamente que não, a menos que se revezem nos seus papéis, como se pode deduzir dessa passagem. Enquanto uns ficam na tenebrosa morada, servindo de instrumento da justiça divina, contra as almas infelizes que seduziram. Então, eles fazem o revezamento. Agora é a minha vez de ficar livre, você vem para cá. Pelo amor de Deus, não dá. Não dá. Suas ocupações consistem, pois, em atormentar as almas que seduziram. Quer dizer, seduziram, sim, caí nas seduções, caí. Agora eu sou atormentado. Eles me fizeram cair para me punir. Assim, não se encarregam de punir as que são culpadas de faltas livres e voluntariamente cometidas, mas daqueles que eles próprios provocaram. Ainda tem mais esse detalhe. Não, eu não caí, eu caí por mim mesmo, não caí por influência de ninguém. Ah, não, mas eles atormentam os que seduziram. Ora, então, de qualquer forma, são esses demônios, ao mesmo tempo, a causa do erro e o instrumento do castigo. O que causa mais admiração, contudo, é que a justiça humana, por mais imperfeita que seja a justiça humana, jamais admitiria, né? Jamais admitiria o quê? O fato de a vítima, ao sucumbir por fraqueza e em circunstâncias alheias à sua vontade, ser punida tão severamente quanto o agente provocador que emprega a astúcia e o artifício, e até com mais severidade, porque vai ao inferno ao deixar a terra para daí não sair nunca mais, sofrendo eternamente, sem trégua nem compaixão, enquanto o causador da sua primeira falta, isto é, o agente provocador, permanece em liberdade até o fim do mundo. Ora, porventura, a justiça de Deus é menos perfeita que a justiça dos homens? Quer dizer, aquele que é a causa do mal, que fez cair, que agiu com astúcia e artifício, levando nós, crianças espirituais, à queda, ele fica livre e nós somos eternamente punidos? Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Não vai Ideia dar pra... absurda, né? E equivocadíssima, né? Não vai dar para aceitar isso. Não vai dar. 15. Mas tem que pegar aquelas cabeças assim de 70 anos. Ó, vem escutar isso aqui aí, que Kardec está dizendo, porque, me desculpa, você tem 80 anos, mas você viveu numa penumbra total. Você está sem luz. Está sem luz para se guiar no seu caminho. E você é um cego a conduzir cegos. Porque esse conhecimento que você carrega na cabeça, que Kardec está refutando aqui, pelo amor de Deus. Você tem 80 anos, mas não tem lucidez nenhuma. Viveu
numa extrema penumbra mental. Vai cair milhões de vezes. Vai cair. E vai conduzir outros à queda. Por falta de clareza de raciocínio na conduta da vida. Tinha bastante, né, Júnior? Mas ainda tem até hoje, né? Essas ideias meio absurdas aí. Tem umas aí tem uns que dizem que Jesus é Deus, né? Pelo amor de Deus, gente, 50, 60, 70, 80 anos viveu na escuridão. Tem amigo meu que acha que o Covid veio dos demônios. Pelo amor de Deus, gente. Não, isso é obra do demônio, esse Covid. Por isso está todo mundo morrendo. Calma, meu filho. Está muito preocupado com a matéria. A morte não existe. Justamente é para que deixe de se preocupar tanto com a matéria e viva sentimentalmente melhor, mais fraterno. Não tem nada de demônio nisso. Mas a cegueira é a cegueira. 15. Isto, porém, ainda não é tudo. Quer dizer, a vítima recebe uma punição mais severa que o próprio algoz que lhe induziu com astúcia e artifício ao erro. Não, isso não é tudo. Deus, por que, Kardec? Vamos lá. Deus permite que eles ocupem um lugar nesta criação, nas relações que deviam ter com os homens e das quais abusam da maneira mais perniciosa. Deus permite essas relações e que abusam da maneira mais perniciosa. Ora, Deus podia ignorar o abuso que fariam dessa liberdade que ele próprio lhes deu. Então, por que a concedeu? Se ele já sabia que iriam abusar. Mas, nesse caso, é com conhecimento de causa que Deus abandona suas criaturas à mercê delas mesmas, sabendo, já que é onipotente, sabendo que vão sucumbir e que terão o destino, a sorte dos demônios. Não serão elas, por si mesmas, as almas dos homens, bastante fracas para falirem já, sem a provocação de um inimigo, tanto mais perigoso porque é invisível? Se ao menos o castigo fosse temporário, e o culpado pudesse remir-se, quer dizer, reabilitar-se, absolver-se pela reparação, mas não dá para se redimir. A condenação, ela é irrevogável. A condenação é eterna. Arrependimento, regeneração, lamento, chororô, não serve para nada. Tudo supera. Os demônios não passam, portanto, de agentes provocadores, predestinados a recrutar almas para o inferno. E isto eles fazem com a permissão de Deus, que antevia, ao criar as almas, qual era o destino que lhe estava reservado. Ora, que se diria na terra de um juiz que recorresse a tal expediente para lotar as prisões? Quer dizer, um juiz de direito, ele chega com um monte de bandidos e vagabundos e diz a eles, olha, vocês têm que recrutar a juventude para que eles e as crianças, para que eles façam tudo errado, porque a minha intenção é superlotar as cadeias. O que se diria de um juiz desse, que age com tal expediente? Chega para todos os velhacos, todos os mais malandros, todos os mais astutos, e diz, sai influenciando todo mundo aí a praticar coisa errada porque eu quero encher a cadeia de gente. O que se diria de um juiz desse? Deus está parecendo esse juiz. Deus está parecendo esse juiz. Estranha ideia que nos dão da divindade, de um Deus cujos atributos essenciais são a justiça e a bondade soberanas. E dizer-se que é em nome de Jesus, daquele que só pregou o amor, perdão e caridade, que tais doutrinas são ensinadas,
Kardec quase que aqui, pelo amor de Deus. Não dá. Não dá. Houve um tempo em que essas anomalias passavam despercebidas. Então, é o que a Alexandra estava falando aí. Ó. Houve um tempo em que essas distorções de ensinos passavam sem que ninguém percebesse. Porque elas não eram essas distorções percebidas, não eram compreendidas, não eram sentidas. O homem, curvado ao jugo do despotismo, da arbitrariedade, da prepotência, submetia-se à fé cega, abdicava da razão. Como disse a Marta, não podia nem ler, né? E as missas eram em latim, diz a Malu. Hoje, porém, que a hora da emancipação mental, intelectual já soou, esse homem compreende a justiça. Esse homem a deseja a justiça, tanto em vida quanto na morte. É por isso que exclama, não é isso que você está falando. Não pode ser assim. O Deus não é Deus. Então, vamos lá. Vamos parar aqui no 16, né? Porque faltam 4 minutos. E esse 16 é meio grande. Gente. Pelo amor de Deus, temos que divulgar o espiritismo ao máximo possível. Senão, são fileiras e fileiras de pessoas que reencarnam e sombra. Desencarna, sombra. Desencarna, sombra. Porque não tem noção. Não aplica o conhecimento religioso ao dia a dia da vida. E aí, como que segue? Com essa penumbra? Não dá. Não dá. Vai, desencarna e volta para a região de abismo. Se arrepende, é recolhido na Mansão Paz ou colônias similares. Não aprende isso aqui? Pelo amor de Deus. Vai ficar igual a Laudemira. Cai. Reabilitou quantos por cento? Não, pouca coisa. Como chega na Mansão Paz? Demente. Puxa, vamos conversar, Laudemira. Que conversar? O que você vai conversar com algum demente? Não dá. Você dá passe. Depois você... não dá. Não dá, gente. Tem que ter lucidez, senão é queda atrás de queda, e gente seguindo cego. A pessoa fica com um pensamento embotado, né? Se ela se cerceia e nossa, mãe, e fica, não pensa, e fica no passado e se vitimiza demais, é complicado, não consegue nem conversar, não dá para conversar, tem que ficar ouvindo e ficar quieto. A pessoa está totalmente atrapalhada da cabeça. Não, já chorei, já me arrependi. Aí pega o livro Ação e Reação. E o que fazer com uma criatura dessa? Porque a gente vê no nosso dia a dia as próprias pessoas que a gente ajuda e tudo, que se vitimizam, que estão sempre... não buscam melhorar. E o que a gente faz? Porque a gente também não pode largar a mão, né? Não vai nunca. Não vai nunca largar a mão. Então, a gente não pode largar, mas, ao mesmo tempo, como ajudar que aquela pessoa, fazer com que aquela pessoa enxergue que ela está se prejudicando. Malu, acho que vai demorar para ela enxergar que ela está se prejudicando, não consegue nem ver isso. Eu acho que não tem, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião, tem o exemplo que você deixa, né? Exemplo de estudo, exemplo de caridade que você faz como uma alternativa para você também se reerguer. Nós todos, né, estamos aqui na Terra nos reerguendo, e rezar.
Exato. E mostrar exemplo, né? Porque tinha coisa que Jesus não falava, ele silenciava. Olha, tem o livre-arbítrio. Então, realmente, a gente pode orar e a gente pode convidar, porque forçar a pessoa a aprender algum conhecimento que ela não quer, não tem como. Então, a forma é orar e, talvez se nós fôssemos mais amorosos, até pudesse haver uma influência mais significativa para trazer essa pessoa para o esclarecimento proporcionado pela doutrina espírita. Mas a pessoa sempre tem liberdade. E então, digamos, se nessa vida não houve um esforço significativo para que aquela pessoa amadurecesse, e também a gente não tem como apressar a essa semeadura. Mas na próxima vida, Deus dá um jeito. Porque aí o marido vem como filho, o marido vem como filho, a mulher vem como filha. Porque ali, naquela fase infanto-juvenil, você tem uma responsabilidade maior sobre aquela mente vinculada a você. Como diz Joana. Não. Como tem no livro Nos Domínios da Mediunidade também. Não, fique tranquila. O seu marido, na próxima vida, vai ser seu filho. Aí vai ter a fase de aprender aquele conhecimento. Então, não é bem uma alma gêmea o nosso esposo. É alguém, ou a nossa cônjuge, ou um filho, vem de novo o filho, mas você que não ensinou adequadamente, vai ter oportunidade. Vai ter oportunidade. Se não é nessa vida, é na outra. Gente, eu vou ter que sair, porque eu vou ao médico. Eu estou em cima do laço. Vai lá, Ale, vai lá. Tá bom? Faz uma oração alguém para a gente. Vai lá, Ale. Deus te abençoe. Vai com Deus. Valeu, obrigada. Valeu. Quem faz a oração, gente? Cadê a Rô? Rô, faz aí, Rô. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, obrigado por essa oportunidade, Senhor, desse conhecimento que nos descortina pouco e pouco. Muitos desses conhecimentos, Senhor, nós ainda não tínhamos. Muito acreditávamos ainda em outras histórias trazidas de outras vidas, com outra memória, outros conhecimentos. E agora temos essa oportunidade bendita, Senhor, nesta encarnação, de aprender essas coisas tão importantes, que nos mostra tanto quão enganados nós fomos durante tanto tempo. Mas que hoje temos a oportunidade bendita de evoluir, de fazer diferente. Talvez até mesmo de auxiliar aqueles que necessitam, mostrando uma coisinha aqui, uma outra ali, descortinando pouco e pouco também a mente desses irmãos que nos são caros. Então queremos agradecer essa grande oportunidade bendita de estarmos estudando essa doutrina. É uma doutrina que descortina pouco e pouco, nos mostrando como aumentar o nosso moral, como amar, que o caminho de tudo é o amor. Deus é somente amor. Então, obrigada, Senhor. Nos envolva cada vez mais para que possamos saber usar as palavras certas com as pessoas certas e nos silenciar no momento necessário. Esteja conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre, e que assim seja. Graças a Deus.
Graças a Tchau, Deus. gente. Um abraço. Fiquem com Obrigada. Deus. Tudo de bom. Gente.